Olá, aqui é a Grazi Leite. Seja muito bem-vinda ao segundo episódio da imersão da papelaria personalizada lucrativa, que tem o objetivo de te mostrar como faturar de R$1.000 a R$4.000 por mês ou mais fazendo papelaria personalizada, começando apenas com tesoura, cola e papel. Ou seja, ter um negócio próprio lucrativo que te permite uma boa renda extra por mês, que te dá prazer, flexibilidade de horário e que ainda pode ser feito de casa pertinho dos filhos. E hoje eu vou te mostrar como você pode desenhar seus próprios moldes, criando peças de papelaria exclusivas, atrativas e muito vendáveis do zero, mesmo você não sabendo desenhar. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, pausa esse vídeo agora e vai lá correndo assistir, porque nele eu mostrei quais são as inúmeras oportunidades de trabalho que o mercado da papelaria personalizada oferece e que esse é um dos ramos do artesanato mais vendidos do Brasil. O episódio 1 é de extrema importância para você que procura ter uma renda através da papelaria personalizada. E sem assistir esse conteúdo, os outros episódios não farão muito sentido. Então corre lá! Eu tenho certeza que depois que você descobrir que o mercado da papelaria personalizada é altamente lucrativo devido à alta demanda e que possui uma enorme variedade de nichos de atuação, você não vai mais querer perder tempo e dinheiro e ficar ainda com mais vontade de se profissionalizar nessa arte. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer as inúmeras pessoas que deixaram seus comentários aqui na página. Eu fico muito feliz em ver a participação de cada uma de vocês e percebo como nós mulheres estamos sempre em busca de melhorias, de conhecimento, de profissionalização. Vejo crescer aqui uma comunidade de papeleiras comprometidas e poderosas. Eu faço questão de ler todos os comentários e eu estou fazendo o possível e o impossível para responder todo mundo. Para você que participou, fica aqui o meu abraço. Agora, eu quero mostrar para vocês a evolução das alunas PPP que começaram a papelaria personalizada do absoluto zero. Viu só como é possível produzir peças incríveis começando do zero? E um dia também eu comecei do zero, fazendo peças simples, não muito atrativas, mas eu comecei. Nesse início eu tinha muito medo de minhas peças não agradarem os clientes, de não conseguir vender, mas pensei, o não eu já tenho, agora eu vou em busca do sim. E fui praticando, aprendendo técnicas, entendendo o fundamento por trás das criações e olha o resultado das minhas peças hoje. Vou colocar aqui do lado para você ver a evolução. Eu não acreditava que era capaz de alcançar os resultados que eu alcancei hoje, mas eu consegui, assim como várias alunas PPP. Como eu já te mostrei no primeiro episódio, a papelaria personalizada é uma área super versátil e que traz várias oportunidades de ganhar dinheiro. O que muita gente não sabe é que é possível turbinar essa oportunidade e aumentar ainda mais a possibilidade de faturar com essa arte. Nessa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês 3 estratégias que dão muito certo aqui no meu ateliê e que foi capaz de fazer com que o meu faturamento aumentasse em 100, 200, até mais de 300%, dependendo do tipo de peça que a estratégia foi aplicada. Aqui no ateliê, no período volta às aulas, trabalhamos muito com a confecção de etiquetas escolares. Etiquetas escolares são etiquetinhas geralmente adesivas que a mãe coloca no material escolar do filho com o intuito de identificar cada material. Exemplo, caderno de ciências, caderno de história e ainda identificar o material com o nome da criança e série, para evitar a perda desses materiais na escola. Aqui no ateliê produzimos várias peças, como embalagens, topos de bolo, rótulos, tags, caixinhas, lembrancinhas e o nosso faturamento mensal é composto da soma de venda de todos esses itens. A etiqueta escolar é um dos itens que entra em nosso faturamento no período volta às aulas. A minha média de faturamento somente com as etiquetas escolares no mês girava em torno de R$500, sem levar em conta os outros itens que produzimos aqui, só as etiquetas. Depois que eu comecei a trabalhar com venda de kit de etiqueta escolar, eu aumentei o faturamento das etiquetas para R$ 987 no mês, um aumento de 185%. E o que é esse kit de etiqueta escolar? O kit de etiqueta escolar é um conjunto de vários tamanhos de etiquetas personalizadas que atende toda a demanda do material escolar
e ainda possui uma certa quantidade de etiquetas reserva. Ao invés do cliente ir até o ateliê e encomendar as etiquetas individualmente, ficar ali calculando quantas etiquetas escolares ele vai precisar, ficar um tempão realizando essa encomenda, e claro que na maioria das vezes ele vai esquecer, não vai lembrar de todas as etiquetas que ele vai precisar. Eu já tenho para oferecer para ele prontinho um pacote ou kit de etiquetas. Eu trabalho com dois tipos de pacote. O pacote 1, ele vem com 110 etiquetas e o valor desse pacote é de R$40. Já o pacote 2 vem com 150 etiquetas e o valor dele é de R$55. Por que é interessante o cliente fechar o pacote e não a etiqueta individual? Ou seja, ele pedir um número restrito de etiquetas. Primeiro porque a quantidade de etiquetas do kit vai ser o suficiente para ele colocar em todo o material do seu filho e não só nos materiais principais. Ainda no kit, o cliente tem uma quantidade de etiquetas reservas para ele trocar ao longo do ano se acontecer de rasgar, de ficar desgastada devido ao uso. Então, até o final do ano, o material do filho do cliente vai estar todo etiquetado direitinho. Outra coisa importante quando o cliente fecha o kit é que ele acaba levando um número muito maior de etiquetas, pagando um valor muito mais baixo. Ou seja, a etiqueta encomendada individualmente saía a 70 centavos a unidade. Já a etiqueta no kit sai a 36 centavos a unidade. A ideia da venda do kit é mostrar todas as vantagens para o cliente de forma que ele perceba que é muito mais vantajoso fechar o pacote do que a unidade. E realmente é mais vantajoso tanto para o cliente quanto para a minha empresa de papelaria. O que acontece então com a venda de kits é que através dos kits o cliente tem a probabilidade de desembolsar um valor maior na compra. Aqui no ateliê mesmo, a média de valor gasto por clientes com etiquetas ficava em torno de R$20. E hoje, depois que a gente implementou os kits, a média de valor gasto com etiquetas está em torno de R$43,75. Perceba como a venda de kit, ao invés do produto unitário, influencia diretamente no aumento do faturamento. Através da venda de kits, como o cliente gasta mais na sua compra, eu consigo aumentar o valor médio de consumo do cliente. Segundo o Sebrae, existe um índice que mede a taxa de consumo mensal de cada cliente, que é chamado de ticket médio. O ticket médio nada mais é que o valor em média que cada cliente gasta em meu ateliê por mês. Se a gente consegue aumentar esse ticket médio, que foi o que aconteceu através da venda de kits de etiquetas escolares, é garantido que a gente consegue aumentar o nosso faturamento. Seguindo o exemplo da etiqueta escolar, vamos supor que em um mês eu atenda 20 clientes que gastem uma média de R$20 cada um com as etiquetas escolares. O faturamento daquele mês com a etiqueta escolar será então 20 clientes vezes R$20 gasto com a etiqueta, que é igual a um faturamento de R$400. Agora, se esses mesmos 20 clientes, ao invés de gastar R$20, decide comprar o kit de etiquetas e por isso vai gastar em média R$43. O faturamento, então, com as etiquetas escolares passa para 20 clientes vezes R$43 é igual a R$860. Observando o exemplo, eu tenho um salto de venda desse item de 400 para 860. É bastante, né? Usar venda de kits, pacotes ou combos em nosso negócio de papelaria é poderoso, no sentido de aumentar o nosso faturamento. E essa ideia de trabalhar com vendas de kits, pacotes e combos já acontece com muita frequência em nosso dia a dia e muitas vezes nem percebemos. Olha o exemplo do Spotify, que é um aplicativo para ouvir músicas. Quando entramos no site deles para assinar o serviço, encontramos essa mesma estratégia que usamos na etiqueta escolar.
E o interessante de trabalhar com essa estratégia de kits é que não se aplica apenas à etiqueta escolar. Podemos ampliar para vários nichos da papelaria. Podemos trabalhar com kits de datas festivas, por exemplo, kit Dia das Mães, kit Dia dos Namorados, kit Dia dos Pais, kit Páscoa. Também tem os kits para festas, como kit Só um Bolinho, que é aquele kit para festinhas menores, kit chá de lingerie e por aí vai. A ideia de trabalhar com kits, pacotes e combos é trazer mais facilidade para o cliente, apresentar produtos que se completam entre si, apresentar produtos que o cliente não tinha nem percebido que era necessário para ele naquele momento e demonstrar para ele o tamanho da sua economia quando ele fecha um pacote. Trabalhar com venda de kits é muito poderoso, pois além de vantajoso para o cliente, também é muito vantajoso para o nosso negócio, pois nos permite alcançar um patamar de faturamento maior, com muito mais velocidade. Uma outra estratégia que também uso aqui no ateliê e que dá muito resultado é a questão de trabalhar com parcerias. A nossa venda de topos de bolo mensal ficava na faixa de 30 topos de bolos por mês. Depois que começamos a implementar parcerias aqui no ateliê, a nossa venda de topo de bolo por mês pulou para uma média de 103 unidades. Olhem isso, de 30 topos de bolo por mês para 103 unidades mês. É um aumento na venda de topos de 343%. E por que a parceria pode turbinar as nossas vendas? Porque conseguimos ampliar o nosso alcance de clientes, pois temos a vantagem de adquirir clientes do parceiro e vice-versa. Além disso, conseguimos atender através de um único cliente vários clientes finais ao mesmo tempo. Por exemplo, no caso do aumento da venda de topo de bolo, que citei acima, focamos na parceria com diversas boleiras. Uma boleira a cada semana faz várias encomendas de bolos para várias mamães. Então vamos supor que nesse final de semana, essa boleira tem 15 bolos para entregar. Ao invés da mamãe vir aqui no meu ateliê e me encomendar um topo de bolo, já que ela vai comemorar uma única festa, vem a boleira e encomenda de uma só vez os 15 topos de bolo. Porque ela tem que atender as 15 encomendas com 15 mamães. Consegue entender que a gente alcança um leque muito maior de clientes quando a gente trabalha com parcerias? Aqui no ateliê a gente foca muito em confeitaria, então a gente faz muitas parcerias com boleiras. Mas também existem outras possibilidades de parcerias, como por exemplo, tem algumas confeitarias que já têm disponível vários modelos de bolos prontos, o cliente chega lá, pega e leva. Você pode fechar uma parceria direto com a confeitaria para também disponibilizar os seus topos prontos lá, sem a necessidade do cliente ter que encomendar. Outro tipo de parceria que funciona bem é com lojas de artigos de bebês. Nesse ambiente tem várias mamães que vão lá fazer um enxoval e praticamente todas elas precisam de uma lembrança de maternidade. Então, através da loja você consegue ter contato e atender várias mamães ao mesmo tempo. Outra ideia de parceria que também dá certo é através dos decoradores de festa. Ao invés da mamãe ir lá e fechar com você uma festa, a decoradora já consegue fechar várias festas ao mesmo tempo. Ou o decorador pode ser a ponte para as mamães chegarem até você. E tudo isso, gente, traz resultados nas nossas vendas e, consequentemente, no nosso faturamento. Viu o que aconteceu com a venda de topo de bolo aqui no ateliê? De uma média de 30 topos de bolo, saltamos para 103 topos vendidos no mês. Eu vejo na parceria um atalho para a gente bater nossas metas de faturamento muito mais rápido. Agora, além dessas duas estratégias de aumentar o meu faturamento, que foi a venda de kits e parcerias, tem uma coisa que para o meu ateliê foi essencial e que mudou totalmente a minha visibilidade no mercado de papelaria, que foi o fato de eu conseguir criar as minhas próprias peças do zero. Criar peças totalmente exclusivas. Eu já disse para você no primeiro episódio que quando eu comecei, eu acabava ficando muito limitada porque eu não conseguia desenvolver as minhas peças. Então, eu tinha que trabalhar com moldes prontos. Se acontecesse, por exemplo, uma situação em que o cliente viesse até mim querendo que eu desenvolvesse alguma peça exclusiva para ele, ou então, mesmo que ele já tivesse um modelo de embalagem pronto, ele quisesse que eu fizesse alguma alteração nessa embalagem, ou o tamanho dessa embalagem, eu tinha que recusar essa encomenda,
porque eu não tinha condições de atender aquele cliente. E isso é o que acontece com a maior parte das profissionais de papelaria, pois a grande maioria não tem o conhecimento de desenhar peças exclusivas. Isso era uma coisa que me incomodava muito, me deixava muito chateada, porque além de eu não querer perder o cliente, eu queria ser diferente da maioria das papeleiras do mercado. Eu não queria ter que ficar o tempo todo trabalhando com moldes prontos. Não que isso não dê resultado, tá? Porque no meu início, mesmo eu trabalhando com moldes prontos, eu já conseguia ter um bom faturamento por mês. Mas eu queria mais. Eu queria ser reconhecida por conseguir desenvolver peças exclusivas. Eu queria ter liberdade de criação. Queria bater o olho em um modelo e saber que eu podia fazer aquilo, criando do zero e mais, criar outros modelos a partir do modelo inicial. Quando as pessoas veem as peças prontas e me ouvem dizer que eu consigo desenhar esses modelos do zero, logo elas já pensam que para fazer suas próprias peças de papelaria, elas precisam saber desenhar. Mas calma, eu sou péssima em desenhos. Na verdade, eu nem me arrisco em desenho. E mesmo assim, eu consigo desenhar as minhas embalagens do zero. E eu vou te mostrar agora como você ou qualquer pessoa pode desenhar suas peças de papelaria do zero, mesmo não sabendo nada de desenho. E sabe por quê? Porque o segredo para desenvolver as peças do zero está em entender o fundamento de criação e não saber desenhar. Eu acredito que o processo de aprendizado é facilitado pela simplificação. E é isso que o método da planificação permite: simplificar a criação de moldes. Você só precisa conhecer as figuras geométricas. Você sabe o que é um círculo, um quadrado, um triângulo, um retângulo? Se sim, você já está apta para começar a desenhar as suas próprias peças de papelaria do zero. Ao longo dos anos, eu descobri que a grande sacada para desenhar os meus moldes, de forma simples e descomplicada, era o fato de ter um olhar geométrico. Ou seja, é um modo de olhar para as coisas que, ao invés de você ver a peça ali completa, pronta, detalhada, você olha enxergando a composição dessa peça. Ou seja, as formas geométricas que compõem aquela embalagem. Através desse olhar, eu pude entender que a maioria das embalagens era compostas no seu plano por figuras geométricas simples ou pela junção delas. A grande sacada está em identificar quais figuras são essas e entender a proporção delas, de modo a formar o produto final. E eu consegui, de uma caixinha, transformar ela em outra, e ela pegou a minha caixinha e transformou em outra. Então, tipo, é muito bom, a gente aprende mesmo, entendeu? Não é, né? Eu fiz o meu primeiro molde. Então, tipo, eu nunca imaginei fazer meu primeiro molde, entendeu? Então, eu fiz para uso mesmo, não fiz assim para sair vendendo molde, né? Eu fiz o molde para uso, vendi o meu produto. Mas, assim, eu nunca imaginei de desenhar um molde, né? Não sabia nem para onde ir uma aba, como que faria o cálculo para ficar uma aba certinha. Então, tipo assim, você saber que você consegue, que você é capaz daquilo ali, é muito bom. E não pense que saber desenhar os seus moldes do zero te auxilia apenas na produção de caixinhas, não. Saber desenhar o seu próprio molde nos abre um leque de possibilidades de criação de peças diferenciadas, como, por exemplo, convites, topos de bolo tridimensional, lembranças e brindes corporativos, entre outros. Então, pessoal, quando a gente pega uma embalagem, uma caixinha já pronta, a gente fica sem saber por onde é que a gente começa a fazer esse desenho. E mal sabe a gente que tem várias embalagens disponíveis no mercado que a gente pode estar utilizando para criar as nossas embalagens de papelaria. Então, se vocês observarem no mercado, a gente tem vários tipos de caixinhas que podem se transformar, sim, em diversos tipos de embalagens, de lembrancinhas de papelaria personalizada. E o legal disso é que, através dessa embalagem, por exemplo, essa aqui é uma embalagem de caixinha de fósforo, eu, além de conseguir desenhar meu próprio molde do zero através dela, eu consigo transformar essa embalagem em várias outras, alterando o tamanho, alterando o fechamento, alterando o formato. Então, o ponto de partida é uma embalagem pronta e a partir dela a gente consegue fazer vários outros modelinhos de embalagem. E aí você deve estar pensando, Grazi, mas como é que eu vou desenhar uma embalagem assim do zero? De onde eu vou começar? O método da planificação é um método que veio para estar facilitando o desenho dos moldes. O método da planificação nada mais é do que a gente planificar essa embalagem, ou seja,
deixar essa embalagem plana de forma que eu consiga identificar quais são as figuras geométricas que formaram a embalagem. Então, o primeiro ponto que a gente vai fazer aqui para estar desenhando a caixinha é escolher uma embalagem, planificar, ou seja, abrir essa embalagem e identificar quais são as figuras geométricas que compõem a embalagem. Nós vamos usar como ponto de partida uma caixinha de fósforo para criar a nossa embalagem de papelaria personalizada, ok? Então, eu já trouxe aqui a caixinha, eu abri a caixinha de fósforo, ela já está aberta, e a gente vai partir dessa caixinha aberta para desenhar a nossa própria embalagem. Vou virar aqui para facilitar, para vocês entenderem quais são as figuras geométricas que compõem a caixinha. Então, o primeiro passo é planificar a embalagem. Segundo passo, a gente vai identificar quais são as figuras geométricas que compõem essa caixinha. Então, essa caixinha de fósforo, se vocês observarem bem, a gente tem, olha, vários retângulos que compõem a caixinha. Então, a gente tem um retângulo maior aqui, um retângulo mais estreitinho aqui, outro retângulo maior aqui. Da mesma forma, essa aqui também. Essa parte de baixo da caixinha, ela é composta por vários retângulos, estão vendo? Então, retângulo, 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 retângulo. Então, para a gente desenhar o molde dessa caixinha, a figura geométrica que nós vamos utilizar é o retângulo. Seja ele mais fino ou seja ele mais grossinho também. Essa aqui é a figura geométrica que a gente vai usar para desenhar toda essa embalagem aqui. E aí, o que a gente faz agora? Depois que a gente já identificou qual é a figura geométrica que a gente vai usar para desenhar a embalagem, a gente vai fazer um esboço da embalagem aqui. Por que é interessante a gente fazer isso? Porque esse protótipo, esse esboço, é o que a gente vai estar utilizando para transportar essa caixinha para o computador e personalizar, então, fazer a embalagem. Então, o primeiro ponto aqui, passar o esboço da caixinha para o papel, passar as medidas da caixinha de forma que ou a gente usa essas medidas para fazer uma caixinha exatamente do mesmo tamanho, ou, de acordo com a proporção das medidas, a gente pode criar caixinhas maiores, caixinhas menores e por aí vai. Como eu disse para vocês, qualquer um consegue fazer o esboço, qualquer um consegue fazer o desenho da caixinha, porque você não precisa ser bom de desenho. Aqui a gente vai fazer, como o próprio nome diz, um esboço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar a caixinha da mesma forma que ela está aqui. Se vocês observarem, olha, essa caixinha aqui, olha aqui, a gente tem duas partes da caixinha, ó, duas partes. Essa aqui, quando abriu, ela deu origem a essa aqui. E essa outra aqui, quando abriu, ela deu origem a essa caixinha. Então, nós vamos fazer o esboço das duas partes, ok? Então, olha o que a gente vai fazer. Se a gente observar a caixinha do jeito que tá aqui, a gente vai observar, olha aqui, aqui tem um retângulo menorzinho, aqui tem um retângulo mais gordinho, aqui tem um retângulo mais estreitinho, mais gordinho, mais estreitinho. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Aqui, gente, é só um esboço, só para vocês depois conseguirem passar isso para o computador e conseguirem também fazerem a personalização. O ideal é que nesse esboço a gente também coloque aqui as medidas. Então, não precisa se preocupar se está torto, se não está, porque depois a gente vai ajeitar, ok? Então, olha, eu vou começar por essa partezinha aqui. Eu tenho aqui um retângulo fininho, ó. Eu tenho aqui um retângulo mais grossinho, outro retângulo mais fininho, outro retângulo mais grossinho e aqui outro retângulo mais fininho. Então, o esboço dessa primeira parte da caixinha já está aqui. Quando a gente planifica, a gente consegue entender como é que a caixinha foi formada, né? Se a gente não planificar, fica muito difícil a gente entender como é que a gente chegou, como é que a pessoa conseguiu chegar até essa caixinha. Então, a primeira parte a gente já fez aqui. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos tirar a medida. Essas medidas são importantes para a gente entender a proporção de cada lado. Então, ou eu posso criar uma caixinha exatamente desse tamanho, ou através da proporção de uma regrinha de 3, eu consigo criar caixinhas maiores e caixinhas menores. Então, essa primeira partezinha aqui, olha, do meu esboço, tem aqui 2 centímetros. Então, aqui, ó, 2 centímetros. Se eu medir todos os estreitinhos, olha, eles vão ter a mesma medida, ó. Então, aqui também tem 2 centímetros e aqui também tem 2 centímetros.
Depois que a gente já planificou e desenhou essa caixinha, nós vamos partir para a partezinha de baixo. Então, eu vou abrir a caixinha para a gente desenhar da mesma forma. Tá aqui a caixinha já aberta, tá? E a gente vai desenhar da mesma forma. O próximo passo, então, é a gente tirar as medidas. Então, aqui, gente, nós já temos o ponto de partida para a gente desenhar a caixinha. Quando a gente planifica, a gente consegue entender claramente qual é a composição da caixinha e também qual é o tamanho. A partir do momento que vocês abrirem, planificarem vários modelos de caixinha e fizerem o esboço delas no papel, vocês vão desenvolvendo melhor esse olhar geométrico, de forma que quando você olha uma caixinha, você consiga planificar e identificar as figuras sem mesmo ter que abrir a caixinha fisicamente. Então, eu proponho para vocês um exercício de vocês pegarem vários modelinhos de caixinha, planificar esses modelos de caixinha, definirem quais são as figuras geométricas, fazerem um esboço no papel e tirarem as medidas. A partir daí, você já está com a maior parte do molde pronto e aí é só passar para o computador, personalizar e montar a caixinha, ok? Através desse esboço que a gente fez aqui manualmente e através das medidas, eu consegui então passar todo esse desenho aqui para o computador. Então aqui, olha, perceba que o meu desenho ele não está perfeitinho, mas ele foi suficiente para eu conseguir ter todas as medidas certinhas e ter exatamente a composição aqui da minha caixinha. Para a gente fazer essa caixinha, a gente vai estar usando uma folha com a gramatura um pouquinho maior. Esse aqui é um papel offset 180 gramas. A gramatura do papel ser 180 ou superior a 180 é importante para que a nossa caixinha ela ganhe resistência. Se a gente usar um papel com uma gramatura muito baixinha, a caixinha vai ficar muito mole e ela não vai ficar resistente com bom acabamento. Você aí em casa pode usar qualquer papel de gramatura 180 gramas. Aqui nós usamos muito o papel offset, usamos também o gloss, usamos também o mate, mas você pode usar qualquer papel com gramatura 180 ou superior que você encontrar na sua região. Até mesmo uma cartolina você pode cortar e fazer o seu modelinho, ok? Depois então que eu consegui passar o meu molde esboçado manualmente por mim para o computador, eu já coloquei aqui uma personalização na caixinha, então eu usei aqui um papel digital para que a minha caixinha fique coloridinha, fique mais bonitinha. Como que eu fiz? Eu imprimi esse papel digital todo de um lado da folha. Como que eu fiz? Eu peguei uma folha A4, lembrando que a gramatura dela é uma gramatura um pouquinho maior, imprimi o papel digital todo de um lado da folha, eu vou deixar esse papel disponível para vocês, junto no molde que eu vou disponibilizar no final da aula, ok? E no verso da folha eu imprimi outro tomzinho aqui, nesse caso foi o lilás. Para que eu fiz isso? Para que a minha caixinha ela ficasse dupla face. Grazi, não tem impressora, como é que eu vou fazer? Você não precisa ter impressora para você começar na papelaria personalizada. Você pode terceirizar a sua impressão. Foi assim que eu comecei. Eu fazia meu modelinho, ia até uma lan house, imprimia os meus moldes e depois cortava tudo na tesoura. Quando vocês baixarem o molde que eu já disponibilizei para vocês, a gente fez o molde junto manualmente, eu passei para o computador e eu vou deixar esse molde aqui lá na nossa comunidade do Facebook para vocês baixarem, ok? Quando vocês baixarem o molde, vocês vão ver que o molde ele vai sair impresso aqui na folha que a gente já imprimiu o papel digital. Isso para que a minha caixinha já fique personalizada. Depois que a gente imprimiu, agora é só cortar. Como é que a gente vai fazer o corte? A gente vai cortar onde tem a linha vermelha, a gente vai cortar em cima da linha, e onde tem a linha tracejada azul, a gente vai fazer a dobradura. Eu já trouxe o molde aqui, então, já cortadinho, que eu cortei na tesoura, e o que que nós vamos fazer? Onde vocês verem linha azul, vocês vão marcar com o objeto pontiagudo para fazer a dobradura. Eu aqui vou utilizar, para fazer a dobradura, eu vou utilizar
uma lapiseira sem ponta e a régua. E vou passar sobre os locais que estão com a linha azul. Isso para que a minha dobradura fique aparente no meu verso e eu consiga saber exatamente onde eu vou dobrar a minha caixinha. Depois, então, aqui que a gente já fez os vincos, o próximo passo é dobrar aonde a gente já fez o vinco com a lapiseira ou qualquer outro objeto pontiagudo. Essa dobra, antes de montar a caixinha, ela é essencial para que a minha caixinha fique com bom acabamento no final. Então, toda vez que vocês forem fazer alguma caixinha, antes de fazer a montagem, tem que dobrar a caixinha onde vocês vincaram, combinado? E agora a gente vai iniciar a colagem. Para colar essa caixinha, vocês podem utilizar cola pano, podem utilizar também cola de silicone ou qualquer outra cola que vocês já tenham aí na casa de vocês. Depois, então, que a gente já vincou, eu vou estar passando, então, a cola na abinha e a gente vai fazer a colagem da caixinha. Aqui também vocês passam um pouquinho de cola, né, para dar o acabamento. Aqui também a gente já vincou, já dobrou, agora é só passar a colinha aqui para estar fechando essa parte da caixinha. É importante, gente, que vocês se atentem bastante aonde as extremidades vão se encontrar para ficar com bom acabamento. Prontinho, a nossa caixinha já está pronta. E olha como a papelaria personalizada é poderosa. Através de uma simples caixinha de fósforo, a gente criou essa caixinha super fofinha e que virou um porta-bis. Nessa aula de hoje, a gente fez o esboço da caixinha manualmente e ainda também a gente fez a montagem da caixinha. Vamos finalizar toda a decoração da caixinha com a passagem da renda e até mesmo as florzinhas em 3D na próxima aula. Lembrando que eu deixei um exercício para vocês treinarem a planificação para evoluírem cada vez mais no desenho das caixinhas. Método da planificação. Método que nos dá um leque de possibilidades para fazer moldes e até mesmo redesenhar e acrescentar detalhes em outros moldes. Percebi que podemos criar moldes de diferentes tamanhos e formatos. O ensinamento da Grazi é simples e objetivo. Adorei esse método, estou apaixonada por ele e cheio de ideias. Descobri no método da planificação que posso ir muito além do que eu pensava ser capaz. Às vezes vi uma caixinha mais elaborada e imaginava não ser capaz de desenvolver aquele desenho. Nessa experiência pude entender que paciência, dedicação, estudo, criatividade, pensar além do comum e muito amor pelo trabalho que fiz são as ferramentas necessárias para o sucesso e conclusão da minha peça. Viu só? Se em apenas uma aula aqui na internet você já conseguiu entender como é que a gente faz para poder criar as nossas peças do zero, imagine com uma metodologia detalhada, organizada na ordem exata, onde cada aula complementa o aprendizado da outra, de forma estratégica para fazer você evoluir. Se junto a essa metodologia você adiciona um mentor, ou seja, uma pessoa que te ajuda durante todo o caminho, te direciona para onde você deve percorrer, aponta os pontos cegos nos seus aprendizados e tira suas dúvidas quando você tiver. Com certeza, a sua evolução se multiplica muito mais rápido. Esse exercício que a gente viu hoje aqui na aula deve ser praticado para você chegar à evolução das suas peças de papelaria. E por isso, ele deve ser baixado lá na comunidade fechada do Facebook, em um PDF que eu deixei lá para você. Também já deixei o molde dessa caixinha que desenhamos na aula de hoje.
pois no terceiro episódio, que vai ao ar na sexta-feira, vamos finalizar essa linda embalagem. Então, não deixe de fazer o exercício para você acompanhar a sua evolução. Após você concluir seus exercícios, poste lá na comunidade para a gente poder ver. E para entrar na comunidade, basta clicar no botão que está aqui embaixo. Tem mais gente me perguntando sobre o curso mais completo, como se aprofundar ainda mais nos estudos da papelaria personalizada e começar a ganhar dinheiro com essa arte. Eu tenho duas coisas muito importantes para vocês que fizeram essas perguntas. A primeira é não perder por nada o terceiro episódio que vai ao ar na sexta-feira. E a segunda é que eu tenho o nosso curso completo online, que é o curso Papelaria com Propósito, o PPP. Que ensina como ganhar dinheiro, ter uma renda extra através da papelaria personalizada, começando do absoluto zero. Mas fica tranquila que na sexta-feira, no terceiro episódio, eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre a abertura das vagas. Além disso, no terceiro episódio, a gente vai colocar a mão na massa, finalizar a embalagem e ainda eu vou responder algumas perguntas que recebo com muita frequência sobre como ter a papelaria personalizada como fonte de renda. Por isso, você não pode perder esse próximo episódio por nada. Um beijo, a gente se vê lá.